Audiobook de Emily Coué, O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. Capítulo 4. O uso da autossugestão. Vamos agora voltar ao ponto em que eu disse que nós podemos controlar e guiar a nossa imaginação, assim como fazemos com a correnteza de um rio ou com um cavalo selvagem. Para fazermos isso, em primeiro lugar, é necessário saber que é possível. Isso porque a grande maioria das pessoas não sabe. E, em segundo lugar, saber de que maneira isso pode ser feito. Bem, o processo é muito simples. Nós temos usado esse processo todos os dias, desde o nosso primeiro dia nesse mundo, porém de forma totalmente inconsciente. Assim, usamos de forma errada e prejudicial a nós mesmos. Esse processo é a autossugestão. Nós constantemente damos a nós mesmos autossugestões inconscientes, e tudo que devemos fazer é nos dar autossugestões de forma consciente. O processo consiste nisso. Primeiro, preenchemos cuidadosamente a mente da pessoa com o assunto da autossugestão. Se ela aceita esse assunto, mandamos ela repetir várias vezes sem pensar em mais nada. Isso está acontecendo, ou isso está passando. Isso vai acontecer, ou aquilo não irá acontecer, etc, etc. Se a mente subconsciente aceitar a sugestão e a transformar em autossugestão, a coisa ou a situação sugerida vai acontecer. Podemos então dizer que a autossugestão nada mais é do que hipnotismo, e eu a definiria com as seguintes palavras: a influência da imaginação na parte física e moral do ser humano. Essa influência é inegável, e agora, além dos exemplos já mencionados, citarei mais alguns. Se você convencer a si mesmo que pode fazer uma coisa, considerando que essa coisa não esteja além da razão, você a fará sem dificuldade, por mais difícil que possa parecer. E se ao contrário, você imaginar que não poderá fazer algo, ainda que seja a coisa mais simples do mundo, isso se tornará impossível para você. Assim acontece com os neurastênicos, que acreditam ser incapazes do menor esforço e frequentemente se acham incapazes de dar alguns passos sem se sentir exaustos. Esses mesmos neurastênicos, quando fazem esforços para melhorar, acabam se afundando cada vez mais na depressão, tal qual uma pessoa afunda na areia movediça quando tenta sair dela. Então, digo que é suficiente pensar que uma dor está passando para sentir de fato ela desaparecer pouco a pouco. Inversamente, é suficiente pensar que vai sentir dor para sentir a dor começar imediatamente. Eu conheço pessoas que têm uma crença que em certos dias, em certas circunstâncias, elas terão dor de cabeça. E de fato, na data e condições previstas, elas têm dor de cabeça. Elas trazem a doença para elas, assim como outras trazem a cura, através da autossugestão consciente. Eu sei que alguém pode ser tido como louco quando expõe às pessoas ideias que elas não estão habituadas a ouvir. Bem, com o risco de ser tomado por louco, eu vou dizer que certas pessoas são doentes física e mentalmente porque imaginam ser doentes. Se algumas são paralíticas, sem que nenhuma lesão apareça nos exames, é porque elas imaginam que são paralíticas. É justamente nesses casos onde não há lesão, onde as curas mais impressionantes são produzidas. Outras pessoas são felizes ou infelizes, porque se imaginam felizes ou infelizes. Haja visto que é possível que duas pessoas colocadas nas mesmas circunstâncias, uma delas ser extremamente feliz e a outra ser extremamente triste.
Neurastenia, gagueira, aversões, cleptomania, certos casos de paralisia não são nada além do resultado da autossugestão inconsciente projetada sobre o ser físico e moral. Mas se o nosso subconsciente é a fonte de muitas de nossas doenças, também é possível, através dele, trazer a cura para muitos dos nossos problemas físicos e mentais. Ele não só pode curar doenças que ele mesmo produziu, como curar doenças reais, tamanha a força de sua ação em nosso organismo. Fique sozinho, em silêncio, num quarto. Sente-se numa poltrona confortável e feche seus olhos para evitar qualquer distração. Concentre sua mente por alguns instantes na ideia de que algo que te incomoda está passando ou vai desaparecer. Se você realmente fizer a autossugestão, ou melhor dizendo, se o seu subconsciente assimilar o que você propôs a ele, você ficará impressionado ao ver que o que você sugeriu vai passar e desaparecer completamente. Note que a crença que produz o problema existe dentro de nós de maneira inconsciente. Nós só sabemos de sua existência pelos efeitos que essa crença produz. Mas, acima de tudo, devo dizer que é de suma importância que a força de vontade não seja usada na prática da autossugestão. Porque se a sugestão não estiver de acordo com a imaginação, a força de vontade vai dizer: eu vou fazer tal coisa acontecer. E a imaginação dirá: você deseja, mas isso não vai acontecer. Assim, você não só não obtém o que deseja, como consegue justamente o contrário do que quer. Isso explica por que os resultados são insatisfatórios quando, no tratamento de problemas morais, tentamos reeducar através da força de vontade. É a imaginação que necessita ser treinada, e é graças a esse diferencial que o meu método tem tido tanto sucesso, onde tantos outros irremediavelmente falharam. Pelos inúmeros experimentos que eu tenho feito diariamente por 20 anos, examinando cada caso com muito cuidado, eu cheguei às seguintes conclusões que eu descrevo como leis. Número 1. Quando a vontade e a imaginação divergem, a imaginação sempre ganha sem exceção. Número 2. Quando estão em conflito, a força da imaginação é exponencialmente maior do que a força de vontade. Número 3. Quando a imaginação e a vontade estão de acordo, suas forças não são apenas somadas, elas são multiplicadas. E número 4. A imaginação pode ser dirigida e controlada pela autossugestão. Tendo dito isso, pode parecer então que ninguém deveria ficar doente. Isso em parte é verdade. Toda doença, qualquer que seja, pode ser curada pela autossugestão. Veja que ao dizer que pode ser curada, não quer dizer que todas serão curadas. Mas para que as pessoas possam praticar a autossugestão, elas devem ser ensinadas, assim como ensinamos uma pessoa a ler ou tocar piano. A autossugestão, como disse antes, é um instrumento que recebemos ao nascer, que usamos de maneira inconsciente por toda a nossa vida. Entretanto, é um instrumento perigoso se usado de forma imprudente e inconsciente, mas pode salvar a sua vida se for usada corretamente de maneira consciente. É como dizia a Aesop sobre a língua. Ela pode ser a melhor e ao mesmo tempo a pior coisa do mundo. Agora, eu vou mostrar como todo mundo pode se beneficiar da ação da autossugestão aplicada de modo consciente. Ao dizer todo mundo, confesso que exagero um pouco, porque existem dois tipos de pessoas que dificilmente conseguem resultado com a autossugestão. Número 1. As mentalmente incapazes de entender o que eu digo a elas. E número 2.
aquelas que não querem entender.